Fala, meu povo! A fé é morta. Eu sou o Léo Soares, você está no meu canal e você pode fazer parte dele também. Como que você vai fazer isso? Você vai se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Você tem que participar, rapaz! Um dos maiores erros que a gente pode cometer quando a gente vai estudar a Bíblia é pensar nos textos como porções isoladas. O texto que a gente está enfatizando hoje é o de Tiago 2, do versículo 14 ao versículo 19, onde Tiago está falando o que é uma fé verdadeira e como que ela está intimamente ligada à ação. Mas para a gente poder mensurar a profundidade desse texto que a gente está lendo, a gente vai precisar voltar um pouquinho para entender o conceito do que Tiago está querendo passar nesses textos. Não só nesse bloquinho de versículos, mas desde o primeiro versículo da carta dele. Ele está falando sobre o mesmo assunto. Qual que é esse assunto? É a fé. E ele vem pontuando como que a gente não pode ter a mente dividida. Afinal, a fé é uma convicção. E precisamos ter a convicção, a fé em Deus, que nós vamos passar pelas dificuldades, que a gente vai conseguir derrubar as tentações. Ele aponta que para a gente refinar a nossa fé, a gente precisa da sabedoria de Deus na nossa vida. Uma sabedoria essa que está disponível para nós. Por isso, nós precisamos estar prontos para ouvir, precisamos estar prontos para praticar aquilo que a gente tem aprendido. E aqui nós chegamos no ponto. Porque para praticar, a gente precisa ter uma fé ativa, uma fé viva, que cobra de nós autocontrole, que cobra de nós imparcialidade. Isso é sabedoria na prática. Tiago está falando isso desde os primeiros versículos da carta dele, desde os primeiros textos da carta dele. Ele já não está nos preparando para esse assunto. Ele está falando sobre fé, sobre perseverança, sobre convicção em Deus. Tiago nos traz até esse momento. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E depois Ele nos chama a entender que é nosso dever amar. Agora Ele nos coloca na ponta de um penhasco, para a gente ver a profundidade de tudo que ele falou nesses últimos textos para trás. Porque agora ele deixa o assunto muito profundo. E agora fica tudo também mais claro que se a gente não cumprir o nosso dever de amar, a nossa fé não significa nada. A nossa religiosidade não vai significar nada. O nosso frequentar a igreja não vai significar nada. O nosso servir não vai significar nada. Se a gente não amar o próximo, se a gente não servir o próximo, se a gente não resplandecer no próximo a glória daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tiago está enfatizando a necessidade de exercer sabedoria na prática, a sair do discurso e imergir nas profundezas da prática, na necessidade de praticar, de não só falar. Tiago está enfatizando aqui o raciocínio que ele começou no primeiro capítulo. Tornem-se praticantes da palavra, não somente ouvintes, porque aí vocês estarão enganando a vocês mesmos. Enganando em qual sentido, Léo? Enganando como? Como que a gente vai estar se enganando? O que a gente vai estar se enganando? Essas mentiras que a gente conta para nós. Que a nossa fé é verdadeira, que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, que nós amamos o próximo como a nós mesmos, que nós somos misericordiosos. A lista é imensa. A gente começa a se enganar. Acha que a nossa religiosidade representa a nossa espiritualidade. E religiosidade e espiritualidade não necessariamente são a mesma coisa. Então, meu irmão, olhe para o lado. Cuidado ao julgar. A Bíblia não fala para a gente não julgar. Fala para a gente julgar de acordo com a reta justiça, de acordo com a palavra de Deus. Mas cuidado ao julgar, porque, como Mateus 7 nos ensina, a forma que nós julgarmos, nós seremos julgados também. Então haja com misericórdia, haja com amor, haja com sabedoria. Cuidado com discursos vazios. Cuidado para você não pregar a inclusão e viver exclusão, porque a fé viva ela é dinâmica e é uma convicção de que nós fazemos parte de uma família eterna. E nós precisamos viver como família, ajudar, cuidar, auxiliar, ser suporte um do outro. E aqui, como o Tiago está falando, se a gente não ajuda o próximo, que tipo de fé é essa? Que tipo de fé é essa que a gente não consegue transbordar? Que tipo de salvação é essa que a gente não resplandece a glória daquele que nos salvou? Que graça é essa? Porque se a gente receber um presente desse, a gente precisa transbordar. A gente precisa ser grato. Se nós não somos gratos, tem algo errado com essa graça que nos alcançou. E aqui eu faço aspas, porque a graça de Deus, ela não tem erro. A graça de Deus não erra. Nós é que erramos. Então cuidado para você não ter uma fé fraca e tá achando que você está com a fé maravilhosa. Cuidado para sua fé não estar morta. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ande em comunhão com a igreja. E quando eu falo igreja, não é só as quatro paredes não, tá? Ande em comunhão com seus irmãos. E caso você esteja precisando de ajuda,
Participe da família de Deus. Deus levantou pessoas para cuidar de você. Deus levantou pessoas para você não ficar sozinho. Não fique sozinho. Confie na família que Deus colocou na sua vida. Confie na obra de Deus, é uma obra completa. Confia em Deus. Coloca os seus problemas em Deus. Talvez você encontrou pessoas que não eram de Deus, mas falavam que eram. Como a gente falou aqui, pessoas que têm a fé morta. Cuidado com essas pessoas. Agora, se tratando do Senhor, confia nele e o mais ele fará.